Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, a série que está no seu sexto ano, apresentando a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje eu levo vocês para Ruanda. Então, estou aqui na Montanha do Gorilas, né? Minha trajetória vocês conhecem, 158 países, com os mais recentes. Estudei nos Estados Unidos, na Europa, ano sabático na Ásia, África, de Mali a Botswana, e os extremos do planeta, no Ártico e na Antártica. Eu fiz o high school nos Estados Unidos, trabalhei na Macedônia, fiz graduação na Suíça, mas o meu ano mais marcante foi na Ásia, e quando eu voltei, eu mudei da minha formação, que era engenharia civil e arquitetura, para abrir a Trip and Travel, que comemorou este mês 37 anos, né? Tanto na parte de intercâmbios quanto na parte de viagens, onde a gente faz parte do seleto grupo de Takumians, uma comunidade de designers e consultores de viagens focados na excelência, personalização, sabedoria e autenticidade, como muitos de vocês que estão aqui já nos acompanham e eh, utilizam e comprovam esse serviço há várias décadas, né? E tudo começou há 30 anos atrás com Monsieur Roche, quando me desafiou a fazer um Grand Tour pela França. E nesses 31 anos, já fizemos 56 Grand Tours, percorrendo 113 países, 650 cidades, sempre na boa companhia de meio milhar de viajantes ao longo do período. Então, bem-vindos à sexta temporada do Beto no Mundo, né, no 103º episódio, apresentando Ruanda. Então, aqui uma imagem marcante das montanhas dos gorilas. Começando pela história, né? Ruanda e Urundi eram no século XVIII dois reinos independentes na região dos Grandes Lagos antes da partilha da África. Então, antes dos europeus decidirem como se apropriar da África, ela tinha esse colcha de retalhos onde havia toda uma afinidade, né, linguística, cultural entre cada uma dessas tribos que controlavam diferentes regiões. E aqui a gente vê em rosa Ruanda, embaixo o Burundi. Então eram reinos que já existiam no século XVIII, né? A população que até hoje compõe esses dois países é majoritariamente de Tutsis e Hutus, que eles tinham muito das mesmas tradições, mesmo idioma, né? Mas as divergências entre eles, né, já começa nessa época pré-colonial, pois tinham os soberanos Tutsi, né, que eram uma etnia ligada com o pastoreio, né, e a grande massa de campesina que era o Hutu. E também tinha, e hoje continua tendo, 1 ou 2% da população que são o povo Tuá, que nós chamamos de pigmeus, né? Então, em torno de 85% Hutus, 15% Tutsis. Então, era essa a África que existia em 1880, né? Algumas colônias, né, como o Egito, já nas mãos dos ingleses, né? E lá embaixo também o que é hoje a África do Sul, né? Mas a maior parte do miolo da África eram tribos independentes, né? Mas na Conferência de Berlim de 1885, as potências europeias dividiram a África de acordo com seus interesses, e daí então dessa colcha de retalhos virou essa colcha maior onde o povo local não participou da confecção desse patchwork. Então, nós vamos ter em lilás as colônias francesas, em vermelho as colônias
inglesas, em bege, ali o Congo belga, e em marrom, a África Oriental Alemã, que é a que nos interessa hoje, né? Então, os antigos reinos de Ruanda e Burundi foram incorporados à África Oriental Alemã, que existiu, né, de 1887, ou seja, 2 anos após a Conferência de Berlim. Cada um desses das potências europeias já se adonaram, né, dos seus quintões, né, até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, os alemães, eles mantiveram os soberanos tutsis, né, tanto em Ruanda quanto Urundi, né, uma forma de governo indireto, né? Então, os soberanos se beneficiavam da potência europeia para manter o controle local e os europeus, né, se apropriavam dos recursos e da mão de obra. Então, o neocolonialismo alemão ele vai alimentar a hostilidade étnica ao conceder aos Tutsis uma série de privilégios na administração colonial. Como eles já tinham um papel de destaque no governo real, né, onde tinham os reis e uma determinada máquina administrativa, ela vai ser utilizada pela Alemanha, né? E o que que era essa tal de África Oriental? Aqui a gente tem as parcelas alemãs na África, né? O Togo, o que é hoje a Namíbia, Camarões, né? E na África Oriental, composta, além do Burundi e Ruanda, também de Tanganica, que vai passar a se chamar depois Tanzânia. E durante a Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, a Alemanha sai perdedora e as potências que venceram a guerra vão se apropriar também das suas colônias. Então, nós vamos ver aqui o Congo belga, que existiu de 1908 até os anos 60, ele vai ficar com Ruanda e Urundi, né? Então, os belgas já ocuparam durante a Primeira Guerra, né? E depois vão ficar com o direito de domínio, né? Desses antigos reinos e que estavam antigas colônias alemãs, né? Até ãh, a independência, né? Então, a divisão étnica entre Hutus e Tutsis foi intensificada pelos belgas na década de 30, quando a etnia passou a constar dos documentos de identificação. Com isso, nós temos ali o casal Kalakun, o casal Saft, uns iriam ser taxados de Hutus, conforme era a tradição familiar, né? Eles estavam dentro da linha Hutus, e outros vão ser Tutsis. E com isso, se já existia animosidade entre o dominante, né, que era o Tutsi, e o dominado, que era o Hutu, a partir do momento que fica claro quem é de uma etnia e quem é de outra, né, que foi a partir deste momento, fica mais evidente um momento de tensão de saber quem é o seu inimigo. Passa-se mais 30 anos e a partir dos anos 60 que nós temos a independência, a maior parte da independência ah, dos territórios africanos, vão surgir dois estados independentes, Ruanda, que fica ao norte, e Burundi, que fica ao sul. Então, ambos com uma história similar, né, de antigos reinos dominados pelos alemães, depois pelos belgas, e finalmente conquistam sua independência. A partir daí, nós vamos ter duas histórias separadas, mas muito entrelaçadas. Eu começo a falar de Burundi, cuja capital é Gitega, a língua oficial é o Rundi, além do francês e inglês, é uma república presidencialista, majoritariamente cristã, com uma área de 27 mil quilômetros quadrados. Então, um pequeno país entre o centésimo e 47º,
com uma população de 12 milhões. Tanto um quanto o outro, como são áreas de montanhas, com vales verdes, ela sempre foi densamente povoada e é o grande problema, né, de ambos os países de como administrar, né, e uma população em uma área reduzida e eventuais conflitos que vão surgir em momentos de problemas econômicos. Um PIB de US$ 800, né, então um dos mais baixos do planeta, e o índice de desenvolvimento humano também entre os piores do mundo. São 190 e três países, então ele está, é o quinto de trás para frente. E a moeda é o franco de Burundi. Então estamos em Burundi. A antiga capital era Bujumbura, que é para onde eu visitei. E como, tanto como Brasília e Canberra, na Austrália, eles vão mudar a capital para Gitega, né, um ponto mais central, porque Bujumbura está junto a um lago de fácil acesso, né, e junto próximo do vizinho, que hoje eles têm conflitos, que é o vizinho de Ruanda. Então é um país montanhoso, é chamado também o país das mil e uma colinas, mas com muitos rios, e com isso ele é muito fértil, né? Não tem acesso ao mar, mas tem acesso ao Lago Tanganica. Burundi, da independência até a paz de 2005. Então, em 62, ficam independentes e cada um vai ter uma história bem diferente. Enquanto que aqui em Burundi os Tutsis vão mandar, né? Em Ruanda vão ser os Hutus, né? Então, na independência, o líder Tutsi ele recusa indicar o Hutu, que tinha sido mais votado, como primeiro-ministro, resultando em uma tentativa mal sucedida de golpe Hutu e assume uma junta militar Tutsi. Então, em 1962, a independência, e nós temos uma junta militar Tutsi eh, comandando o país. Em 72, 10 anos depois, nós vamos ter uma nova revolta Hutu, onde são 1.000 Tutsis mortos, mas a reação da junta militar vai ser uma vingança em escala enorme, né? Já começa com um genocídio seletivo de 200 mil Hutus. Então, quando se fala de seletivo, toda a elite Hutu foi massacrada. Então, qualquer um que tinha posição na economia, na política, na educação, né? Toda a elite cultural e econômica Hutu foi massacrada, levando a 100 mil refugiados para o vizinho do norte, que era Ruanda. Passa-se 16 anos, nós vamos ter novamente um conflito intertribal com milhares de mortos e refugiados. Isso tudo é para ressaltar, e depois em Ruanda vai acontecer de novo, como 1994, o grande genocídio Tutsi, era uma história que já estava para eclodir, né? E só esperou a ocasião, um momento propício. Em Burundi, um ano antes do genocídio no vizinho da Ruanda, houveram eleições multipartidárias pela primeira vez, né? E o presidente Hutu eleito é assassinado, reativando com milhares de mortos e meio milhão de refugiados. Então, o caldeirão está super quente aqui em Burundi. E em 94, o presidente que assume depois do presidente assassinado também vai ser morto, né, num atentado aéreo onde ambos presidentes Hutus, o de Burundi e Ruanda, morrem em atentado aéreo. Daí nós vamos ter
10 anos de uma guerra civil em Burundi. Finalmente, em 2005, o líder rebelde, né, da FDD, as Forças na Defesa da Democracia, é eleito presidente, um Hutu. Então, depois de 40 anos de domínio Tutsi, finalmente nós temos um Hutu no poder. E ele gostou tanto do poder que ele vai permanecer durante 15 anos. Ele é reeleito em 2010, apesar de ser contestado, violentos protestos tutsis que vão ser reprimidos, na mesma maneira em 2015. Finalmente, em 2020, eleito a continuidade, o apadrinhado deste líder que já estava há 15 anos, que é o Evariste Didashirimye. Neste mesmo ano, o Nkurunziza falece. Então, nós temos um país que é majoritariamente Hutu, que durante 15 anos teve sob domínio, 20 anos teve sob domínio Tutsi, em realidade é 60, 70, 80, 90, 2000, 2000. Durante 40 anos sob domínio Tutsi, que finalmente temos um presidente eleito, né, ligado à maioria da população. E no lado, nós vamos conhecer a história daqui a pouco dos Tutsis, que assumem o poder depois de 94. Com isso, Burundi, receoso, né, dos rebeldes Tutsis do lado de lá, fecha a fronteira. Então, desde 2024, nós estamos com a fronteira fechada entre esses dois países que no passado foram irmãos. E quem me recebeu em Burundi foi Justin, que me levou para o Monumento da Unidade Nacional. Então, nós sabemos quão importante, né, essa unidade, essa unidade aparente num país com tanto conflito. Ok, bienvenue au Burundi, le pays de mille et une collines. Ici où nous sommes au monument de l'unité. En Kirundi, nous disons Ubumwe. Alors, le monument qui est derrière moi, c'est un monument qui symbolise l'unité nationale du Burundi, qui a été voté en 1992. Parce que vous savez, nous, on a été colonisé par la Belgique. On allait dire 92, mais nous, on dit 92. Et ici, au Burundi, la population est composée de 3 tribus qui fait la majorité 85% e la minorité 14% e Então é 1% interessante que eles nunca que nous falam on appelle do communément Tutsi. Batwa. E Alors, dentro le monument do a été genocídio não se deve construit, falar. comme vous Então eles voyez, falam da maioria e pour da minoria. symboliser l'unité de toutes les catégories de la population burundaise. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à contribuer énormément pour l'unité nationale. Então, esse é o desejo, né? Então, um monumento à humanidade que infelizmente não existe. E a base da economia é o café, né? Então, aqui nós estamos no Office pour le développement du café do Burundi. Oui, bienvenue. Là, nous sommes à ODECA, Office pour le développement café au Burundi. Ici, on produit le café Robusta et le café du Burundi, ça contribue au développement du pays parce que c'est parmi les choses que le Burundi exporte. Et le café et le thé apportent beaucoup plus à l'économie du Burundi. Celui-là, c'est Justin Dele Tanganyika Lux Tour Travel. Hello! Hello! Então, é um país Oui. essencialmente agrícola.
onde o café e o chá, né, as plantações tanto de café e de chá são a base da exportação. Então, esse aqui é o centro da cidade de Bujumbura, né? Então, tem alguns prédios austeros, né, do período belga, né? E alguns lugares bem legais, tipo esse café onde a gente foi, né? Mas principalmente o que nos leva a Bujumbura é o Lago Tanganica, que eu vou levar vocês daqui a pouco. Nós estamos aqui no Kiriri Belvedere, que é o bairro mais sofisticado aqui de Bujumbura, onde vivem os ricos e famosos, é a parte alta da cidade. Então, aqui nós estamos no topo da montanha e lá atrás, aquele fundo azul, já é o Lago Tanganica. E então nós seguindo aqui pelos arredores, a parte que eu adoro de ver gente, mercados, é uma grande avenida comercial que vai ligando os bairros da cidade. África como ela é. Então, alguns registros das cores, das vestimentas, a mulher amamentando, se comunicando. E para chegar nesse ponto aqui da divisa entre Bujumbura e a cidade vizinha. Temos o rio Muguer, que faz a divisa de Bujumbura, que é o centro político aqui de Burundi, e na frente o Lago Tanganica, com as montanhas do Congo lá do outro lado. Então nós estamos aqui no coração da África Oriental, entre Ruanda ao norte, Burundi, onde eu estou, e o Congo lá do outro lado, onde os exploradores britânicos Stanley e Livingstone se encontraram em 1871. E eu que gosto das histórias dos exploradores, estive ali, então era um dos meus motivos de ir para Burundi, para Tanganica, era encontrar esse ponto onde Livingstone, um escocês médico, educador, né, explorador, e Stanley, que foi enviado pelo um veículo de notícias, né, para achar o Livingstone, que ele estava desaparecido já fazia alguns meses. Então ele vai seguir o trajeto dele, né, ali de Zanzibar e entrando mata adentro, né? E quando eles se encontram, o Stanley diz: Livingstone, I presume, né? Supõe que você seja o Livingstone, né? Então eram os únicos ocidentais naquela região. Au site touristique Livingstone Stanley, c'est le lieu de rencontre de ces deux célèbres explorateurs, Dr. David Livingstone e Ali Morton Stanley. E traduzindo aqui o nosso guia local, nós estamos num ponto de encontro fantástico para os grandes exploradores do mundo, porque foi aqui no dia 25 de novembro de 1871 que se encontraram o médico, missionário, explorador inglês Livingstone e o jornalista Stanley, que veio para a África para encontrá-lo, que ele estava desaparecido. E você sabe que é graças a esses exploradores da primeira metade do século XIX que as sociedades geográficas vão ter todo o material para, após o Tratado de Berlim de 1885, dividir a África. Então ali é o registro, né? Então a gente
né, toda a fantasia que eu tenho, que a gente tem, né, dos grandes exploradores, em realidade eles fizeram o trabalho de prospecção, né, para depois as grandes potências, com as informações, né, fazer a divisão. E dali nós seguimos para o outro extremo da cidade, para o Parque Nacional de La Rusizi. Estamos aqui no Parque Nacional Rusizi, na fronteira do Burundi com a República Democrática do Congo. Aqui atrás a gente navegou do rio Rusizi até o lago Tanganyika, observando hipopótamos, crocodilos do Nilo e aves migratórias. Os hipopótamos, temos 400 aqui no parque, que eles chegam a ter até 3 toneladas e se alimentam de 50 quilos de pastagens por dia. Já o crocodilo do Nilo se alimenta do peixe local. Navegando aqui do rio Rusizi, no Parque Nacional de mesmo nome, até o lago Tanganyika, que faz fronteira entre Burundi, onde estamos, e a República Democrática do Congo logo ao lado. Aí o ponto de observação, pois é um parque nacional, então as aves migratórias, as montanhas deste país das 1001 colinas. E os hipopótamos. E daí tem um ponto de encontro das águas, né, do rio com o lago. Aqui nós estamos no ponto de encontro do rio Rusizi com o lago Tanganyika. As cores mais marrom é do rio e aqui as mais azul é do lago. Lá na nossa frente, as montanhas da República Democrática do Congo. Estamos aqui no lago Tanganyika, que faz divisa entre 4 países: a Gâmbia, Tanzânia, Burundi e República Democrática do Congo. E essa região do Congo que a gente está vendo lá atrás é a região que vocês estão acompanhando nos veículos de comunicação, onde tem um grande conflito por terra e por minérios, né? O movimento M23 com seus mercenários contra o governo central, né? Para controle dessa região, onde as grandes empresas do mundo necessitam dos minérios para tecnologia. Acho tão bonita essa cena. Mountains in the Mist. E jogo de futebol. E daí, então, aqui nós estamos indo para a fronteira com a República Democrática do Congo. Aqui a gente está indo de Bujumbura em direção à fronteira com a República Democrática do Congo. São apenas alguns quilômetros que separam ali o Parque Nacional Rusizi, onde nós estamos, com a fronteira do Congo. As montanhas que vocês estão vendo lá na frente já é da República Democrática do Congo, é o South Kivu Region.
E ali, quando apareceu o policial, ele disse: desliga isso aí, senão a gente vai entrar em conflito. Né? Então, todo esse movimento de fronteira, né? Eu não pude entrar no Congo, não tinha visto, né? Mas quis chegar aí até a fronteira para ver essa movimentação que a gente sabe quando a situação está problemática de um lado ou de outro, nós vamos ter essas migrações, tanto de refugiados quanto no dia a dia de compras, né, de produtos que eventualmente têm valor melhor do outro lado. Onde nós estamos agora, a questão era a gasolina, o país está desde que ele rompeu as relações com Ruanda, está tendo um embargo contra Burundi, e então eles não têm petróleo e eles não têm moeda forte, né, para compra, né? Então os nossos guias tinham que vir até o Congo para se abastecer para as viagens básicas, como me, que eu tive que utilizar ao longo. Aqui a gente está indo da. Mas eu estava super bem acomodado num hotel clube do Lac Tanganyika, com essa aqui é a vista do meu quarto. E com isso a gente se despede de Burundi. Vamos pegar a Rwanda Air. Algum de vocês já viajou em Rwanda Air, mas foi super tranquilo e seguimos para Ruanda. Desembarcamos aqui no Kigali International Airport. Já se vê todo o investimento, a ajuda econômica que o mundo deu para Ruanda após a o genocídio, né, que o vizinho Burundi não recebe. Então ali está o carimbo de saída do Burundi, de entrada em Ruanda, né? Então era um sonho meu há muitas décadas de conhecer a montanha dos gorilas. O confortável hotel de Kigali. Então a capital é Kigali, a língua oficial é o Rundi, o mesmo que é falado em Burundi, né? Além do francês e inglês, uma república presidencialista, majoritariamente cristã. O presidente é o Paul Kagame, há 30 anos, né? Um país de 26 mil quilômetros quadrados, então tão pequeno quanto o Burundi, uma população similar de 12 milhões. Mas enquanto Burundi tinha US$ 800 de renda per capita, aqui já temos 2.000, né? E o índice de desenvolvimento humano um pouco superior também. Enquanto o Burundi tem o lago Tanganyika, né? O nosso lago é o lago Kivu e também as fronteiras que a gente tem, além de Burundi ao sul, nós temos Tanzânia a leste, Uganda ao norte e a República Democrática do Congo a leste. A capital é Kigali, que está aqui bem no centro do país. Nós vamos ir para esta região das montanhas, que é o Parque Nacional dos Vulcões. Então, um pouco da história de Ruanda, né, entre 62 e 73, uma década de instabilidade e repressão contra os Tutsis, né, com milhares de refugiados nos países vizinhos. Né. Em 73, um golpe militar do general Habyarimana dissolve a Assembleia Nacional e abole todas as atividades políticas. E ele vai permanecer no poder, né, até os anos 90, né? Então ele sempre consegue se reeleger dentro de eleições onde tinha candidato único, né? Então, as histórias são bastante similares, mas de lados opostos, né? Então, no Burundi, que nós tivemos durante 40 anos um governo Tutsi, aqui nós temos um governo Hutu.
E a gente sabe que todos os conflitos étnicos sempre têm a questão econômica, também presente. Em 89, o preço mundial do café caiu 50%. E Ruanda, um país agrícola que dependia sobretudo do café, perde 40% de suas rendas, né, de exportações, levando a economia à beira do colapso. E ali vai se buscar os bodes expiatórios, né? E com isso, a gente também, nesse período de crise, né, é a, a minoria, que estava isenta de poder, né, que eram os Tutsis, eles vão aproveitar esse momento de enfraquecimento e a Frente Patriótica Ruandesa, composta por esses exilados Tutsis que estavam em Uganda, né, eles entram, invadem o norte do país. E vamos ter 3 anos de conflitos entre o governo e a Frente Patriótica Ruandesa, ou seja, entre os Hutus e os Tutsis, até o que em 93 foi firmado um acordo de paz por pressão internacional e cria-se um governo de transição mediado pela ONU, compostos por Hutus e Tutsis, pela primeira vez em 30 anos. Em 94, né, facções hutus extremistas, apoiadas pelo governo, incitam a confrontação com os tutsis e distribuem armas e facões a representantes hutus em cada vizinhança. Então, está se armando, né, o momento, né, de conflito com os Hutus que tinham domínio político e econômico, né, também ter o domínio militar armando sua população. No dia 6 de abril de 94, o avião do presidente de Ruanda, onde tinha também o presidente do Burundi, ambos Hutus, foi derrubado por um foguete quando se aproximava da capital Kigali. Se foram os Tutsis, ou não foram os Tutsis que levaram a culpa, se eram extremistas Hutus que viam nisso como uma oportunidade de uma revanche, né, a história não, não saberemos provavelmente, né? Mas o que a gente sabe, sim, que com o vácuo do poder, a elite política Hutu acusa os Tutsis pelo atentado e põe fim aos acordos de paz. E no dia seguinte, que é considerado o início do genocídio, os assassinatos começaram no dia 7 de abril, com soldados, policiais e milícias executando líderes políticos e militares tutsis, além de hutus moderados. Então, o que começou organizado pelos militares e para vítimas selecionadas, ele vai virar um grande massacre onde vizinho ataca vizinho, que foi o genocídio de Ruanda, com 800 mil tutsis mortos, ou seja, mais de 50% da população tutsi de então. Uma data a não se esquecer, 7 de abril de 94. De abril até julho foram 100 dias de terror. Então se escondiam em igrejas e em escolas onde daí os Hutus botavam fogo ou assassinavam em grande escala, né? Então, para vocês imaginarem, né, essa quantidade num país pequeno, foi toda e cada povoado vitimizado, né? Então, nesse país que tinha 85% de Hutus e 15% de Tutsis, né, os Tutsis e desde a época dos belgas, né, com
as carteiras de identidade identificado como Tutsi, mas além disso, todo mundo sabia quem era um, quem era outro, tinha uma linha de divisão entre os dois, né? A maioria das vítimas foi morta em suas próprias casas por seus vizinhos ou por gangues nas igrejas e escolas que buscaram refúgio. E além das mortes, né, a estupro se imagina entre 250 e meio milhão de mulheres. Mas muitos Hutus ajudaram Tutsis a escapar das perseguições, entre eles Paul Russagabina, gerente do hotel Milcolina, em Kigali, que salvou mais de 1.000 Tutsis abrigando no hotel, retratado no filme Hotel Ruanda, que se vocês não assistiram, vale a pena conferir. Aqui eu passo o trailer para vocês. My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home, until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the street. They're killing everyone. It's a massacre. The United Nations are here now. We're here as peacekeepers, not as peacemakers. We've got trouble at the gate. This is a 4-star hotel, not a refugee camp. I have no means to protect these people. When a country descended into madness. They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. And the world turned its back. How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my God, that's horrible. And then go on eating their dinners. One man had to make a choice. All the whites are leaving, even the UN soldiers. All the superpowers, everything you believe in, Paul, they're not gonna stop the slaughter. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. Get down, get down! United Artists presents the true story of a man who fought impossible odds. I cannot leave these people to die. To save everyone he could. They say you led the massacres. You will tell them the truth. I will tell them nothing unless you help me. And created a place Go inside the hotel. where hope survived. You are a good man, Paul. We need to help one another. That is the only thing that is keeping us alive. Hotel Rwanda. Infelizmente, todos nós nos lembramos muito bem desse período, né? Como tantos outros massacres que ocorrem pelo mundo ao longo das décadas. O homem, infelizmente, continua matando homens, né? O massacre terminou com a vitória militar da Frente Patriótica de Ruanda, o grupo rebelde Tutsi, baseado em Uganda. Formou-se um governo de coalizão sob a presidência do Hutu moderado Bizimungu e o líder Tutsi, Paul Kagame, como seu vice-presidente. Em 2000, após desentendimentos, Bizimungu foi cassado e Kagame assume o poder e se mantém até hoje, 25 anos depois. The government offices or building, the embassy buildings, or the policemen or army Nós estamos when they put on the uniform. Kigali, a capital do On the país, left, this is Swiss embassy, the red and the limpa, white. organizada, né? Então, desde do genocídio, né, o mundo conseguiu olhar para Ruanda, né, e muitos investimentos no país. Aqui é o Kigali Genocide Memorial. Estamos aqui no Kigali Genocide Memorial, que relembra a tragédia de 1994, quando em 100 dias 1 milhão de Tutsis e
frutos moderados foram massacrados. Vamos aqui. E então, nesses jardins, né, eles fizeram tumbas coletivas para representar, para ser lembrados uma parcela desses 800 mil Tutsis massacrados. Ubuntu, Ubuntu significa humanidade, bondade, generosidade. Então, uma parte do museu é dedicado a Hutus como o gerente do hotel Wanda, né, que, apesar de toda a violência no entorno, se moveu, né, para proteger o próximo. 1994, 2024, né? Então, lembrando os 30 anos do genocídio. De lá, de Kigali, a gente vai pegar um Land Rover, Land Cruiser, e vamos abandonar as montanhas da capital e vamos seguir ao interior, sempre cada metro quadrado devidamente plantado. Rwanda is very important. Yeah, it's now very important. It's becoming now number one industry. Number one? Yeah. For the country's economy. What else, Rwanda? Before it used to be agriculture, where we are exporting the coffee. Milhões de dólares por ano só de gorila Permit. Are you getting it or not? Yes. E quando a gente chega no Parque dos Vulcões, né, se vê que graças ao turismo, a entrada de recursos, né, nós vemos uma região ainda mais organizada, né, comparando, né, sempre os paralelos com outros países da região aqui da África Oriental. Esse voo tava cheio? A avenida tava lotada. Pra cá, tava metade do Brasil. É que a gente do mundo inteiro, né, cara? De japonês. Sim. É impressionante esse Addis Abeba. É só a Chopper, né? É, praticamente esse cara. Olha o sapato dele. They've got the shoes. Yeah, just to slow down. Ele fez um chinelo de borracha, de pneu, Pra brincar. embaixo da bota dele pra poder brincar. They do carry like more than 250 to 300 kilograms, which is more than 500 pounds. And they are very strong, good at balancing. Yeah. Essa aqui é a cidade, a maior cidade do norte do país, a partir da onde a gente vai fazer os trekking até as montanhas dos gorilas. Então, todo colorido, da África, pessoas, animais. E daí aqui a gente já começa a pegar a estrada de chão, num ambiente super rural, para entrar no Singita. Então, Singita é uma das marcas de hotelaria de lodges da África, né, mais exclusiva, e exclusiva principalmente em função da localização em regiões super privilegiadas em termos de beleza natural ou animal, né? Parque Nacional dos Vulcões, que faz parte do maciço Virunga, aqui na fronteira
do norte de Ruanda com Uganda e a República Democrática do Congo. São 6 vulcões nessa região e nessas montanhas vivem 1096 montanhas, gorilas das montanhas. Trabalho que Diane Fossey, a exploradora americana, pesquisadora, fez a partir dos anos 60 para resgatá-los. Faleceu, mas seu legado continuou. Beto Conte, maciço de Virunga, na África Oriental. Que lindo. Daí quando a gente vê isso aí, imagina que em um dia de caminhada a gente está no meio deles, eu não conseguia me conter, né? Que eu ia dormir no dia seguinte, a gente ia subir essas montanhas. E olha como nós estamos bem acomodados. O Singita, aqui no Parque Nacional dos Vulcões, que é a base para chegar na montanha dos gorilas, onde se encontram esses grandes primatas entre Uganda, no Ruanda e Congo. Singita Lodge proporciona essa vista espetacular do Parque dos Vulcões, com 3 deles bem na frente de casa. Essa era a minha casinha. Sempre com áreas agradáveis para observá-los. Amazing! Como diz minha filha, o Singita, que é vida, né, papai? Olha só a nossa vista, a vista do quarto, da sala, lareira no final do dia. E daí agora vamos dormir e tinha uma lua maravilhosa ainda para nos dar a boa noite e se preparar para no dia seguinte percorrer um trajeto desde o Singit, passando pelos povoados, escolas, comércio, sempre as crianças bem arrumadas, abanando, né? O pessoal com a produção. Chegando aqui, então, na entrada do Parque Nacional dos Vulcões, existem os gorila das montanhas em apenas 2 regiões aqui do planeta, ambos aqui nessa parte da África. Esse complexo de Virunga, que tem parte em Ruanda, que é chamado Volcano National Park, parte em Congo, que está bem na região de exploração de petróleo, exploração minerais, então forças muito potentes, né, para serem enfrentadas pelos pobres parques, guarda-parques, né, e uma pequena parte em Uganda, e uma outra parque maior, que é o Bwindi Impenetrable National Park. Então, só nesse que nós vamos ter gorilas de montanha. Existem gorilas também de outras espécies, né, ou subespécies, né, de planície, de e outros ecossistemas, mas no gorilas de montanha é só aqui, por isso foi um privilégio tão grande visitá-los que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Nossos guias, Ranger, e aqui ele nos contando um pouco do que a gente vai
conferir. When they are from 1 day up to 3.5 years old. In that age, they are still breastfeeding. From 3.5 Então ele up to está 6 contando are juvenile. as From partes 6 to 8 etárias are entre sub-adult, ultimate. bebês, adultos. From 8 years old, the female gorillas start having babies. They can get pregnant for the first time. For the males, the age of 12, they get the silverback on the back, then we call them silverback. So silverback are mature males. Each family has one alpha male, which is heading the family. Cada família So tem alpha male is the um strongest. macho dominante, que é Male. chamado silverback. It's for him who decide where to go, where to see what to do. Just all activities coordinated by alpha male. The lifespan of gorillas it's 45 years. That's the maximum age. What? Gestation period it's 9 months. In your whole life, a female gorilla give birth to only 6 babies. Sometimes can have the twins, but it's very rare case. Gerar uma fêmea vai ter 6 For us today, gravidez, we're going né? to see the family Ao longo da sua which vida called Igisha. fértil. So Igisha is Nossa the family, seu biggest Igisha. families we have in the whole park. It has 35 members. 35. Pela família que a gente vai visitar, tem 35 membros. You are lucky to be in that family. Very lucky. Então, cada dia, só 94 visitantes podem entrar no parque e são distribuídos em grupos de 8, de forma que 14 famílias podem ser visitadas, né, das 25 que existem no lado de Ruanda. Então, nós fomos indicados para essa Igisha. Então, isso é tudo uma forma para a gente minimizar o estresse, né, dos animais, para mantê-los o máximo possível dentro da vida natural, sem ser perturbados. Então, a gente começou caminhando. Início da nossa trilha no Parque Nacional dos Vulcões, em direção às Montanhas dos Gorilas. Era muita emoção, né? E aqui então a gente, a partir de agora, já está dentro do parque. Os clãs, né, eles se deslocam em busca de comida, né, mas sempre eles são territorialistas, né? Então eles estão em uma determinada área, né? Mas eles se deslocam. Então, pela manhã, uns rangers, eles entram na floresta antes para dar direção, mas como a gente vai chegar muitas horas depois, porque são várias horas de caminhada, né, eles podem ter se mudado. Então, mas sempre com menor ou maior esforço, entre 2 a 8 horas de caminhadas, a gente encontra os primatas. Eles iam abrindo a facão mesmo, né? E de repente, 2 horas depois, a gente encontra os primeiros. Então, eu vi que o pessoal na minha frente parou e disse, parou por quê, né? Daí eu me viro por lado, então ali, era um
2 adultos e um juvenil, um jovem. Tava assim, a 2 metros de mim. Aí observando. E de repente, uns moleques lá em cima. Curiosos. Quem tá aí? Ah, esse tá fora de ordem aqui. Can you go slow here, please? So can you go a little bit slower? Okay. Thank you very much. Então, depois desse intervalo, a gente volta para mais uma atração da floresta. Então, a gente ficou ali uns 15, a gente pode ficar 1 hora apenas, né? Então, os rangers organizam para a gente ter a maior possibilidade de visualizar, né, os gorilas. E então, depois desse primeiro grupo, então é uma família grande, de 35 membros, né? Daí a gente. E só tem um macho predominante, que é o Silverback, e ele que organiza e determina para onde se deslocam, né, em busca de comida, e é o que tem direito à reprodução, é o que tem direito a, a fazer sexo com as gorilas, né? E nós vimos daí esse macho, que ele estava aí, daí a gente ficou observando, não era um silverback. Então ele está cortejando a moça, e a moça foi lá e se escondeu. Não ficou afim. Ele permaneceu aí insistindo.
é que ele consiga o seu intuito. Numa cenas de wall sex. Gente, vocês. Primeiro, porque ele não poderia estar fazendo isso, né? Porque ele não é silverback. Aí terminou a transa, ele vai para um lado. E olha quão pertinho a gente passava deles, né? E daí, finalmente, Tell them goodbye. encontramos o silverback, esse aí. Era o Iguicha. Gente, foi um privilégio. Cenas de National Geographic. O Iguicha só olhando aí. É que a gente já saindo da... Aqui é a divisa de entrada do Parque Nacional. Então, após 2 horas e meia, o time está saindo aqui. A Lê, a Gabi, o Gabi, a Fernanda, Carlos, Marcelo e o time. Aqui. Então essa é a foto que eu escolhi para registrar esse episódio, né? Com o Iguicha ali atrás. Então é o Iguicha Group. O Iguicha, 10 anos atrás, ele se separou do grupo anterior. Ele não era um gorila dominante e ele enfrentou o gorila dominante e ele perdeu, e daí ele tinha que abandonar o grupo. Mas só que ele era tão carismático que o Guiche levou 23 membros consigo, né? Então, há 10 anos que o Guiche tem seu próprio grupo e que hoje já são 35 membros. De lá, a gente foi para o Dian Fossey Gorilla Fund, né, começou com a Dian Fossey, né, e está sendo sponsor e mantido pela Ellen DeGeneres, aquela atriz norte-americana. Então, um centro maravilhoso, né, onde a gente continua aprendendo e tendo experiências ligadas ao que a gente tinha recém visitado na montanha. Então, é um complexo com vários prédios ligados à educação, à formação de guias e a awareness, né, dos visitantes entender a importância da preservação do habitat e da vida natural. Então, tem esse livro, que era o meu livro de cabeceira, enquanto eu estava nesses dias ali na região dos gorilas das montanhas, que era o livro da Dian Fossey, né? Gorillas in the Mist.
né, Os Gorilas na Neblina, que conta a história dos 13 anos que ela conviveu com os gorilas, né, que daí gerou um filme, Nas Montanhas dos Gorilas, né, com a Sigourney Weaver, né, que trata da vida e a obra da pesquisadora Dian Fossey, que estuda gorilas e lutou pela preservação desses animais. Então, é todo de como ela foi interagindo com eles, né? De forma a conhecer seus hábitos e de como protegê-los. Então, quem não assistiu o filme, que é bem antigo, né? Eu coloco aqui um trailer. On December 16th, 1966, Dian Fossey left a life of comfort and privilege and went alone into the mountains of Africa. Some of them believe a woman living alone up there has to be married. She was determined to make contact with the wild mountain gorillas and save them from extinction. Someone wanted her stopped. In a land of beauty, wonder, and danger, she risked her life. Get down! Don't move! She would follow a dream. You, my beautiful, are becoming a legend. And fall in love. Do you think I'm weird? Yes, I do, absolutely, without question. I also think you are wonderful. But she would risk it all. No! To save the gorillas in the mist. Are you responsible for kidnapping this animal? Deal of sale, madam. What are you doing? Give my gorillas the protection they're entitled to. Your gorillas. Am I a murderer? Did I do this? This won't stop until those butchers are stopped. Universal Pictures and Warner Brothers present Sigourney Weaver, Ryan Brown, in the true story of one woman's incredible courage. Gorillas in the Mist. Mas esse me marcou, era 88, então eu já tinha voltado das minhas viagens pelo mundo. Daí eu assisti esse filme, fiquei assim encantado, e desde então eu queria conhecer essa região e o legado de Dian Fossey. Então aqui um registro que eu não presenciei, mas que estava ali no memorial, no Centro Cultural da Dian Fossey, mostra uma disputa entre lideranças. Aqui nós temos o Silverback em primeiro plano ali, mostrando quem manda. Esse é o Dian Fossey Center. Um registro das pesquisas, do trabalho dessa pioneira no estudo dos gorilas e na sua proteção. Então agora a gente está deixando o Parque Nacional dos Vulcões, com parte do maciço de Virunga aqui atrás, onde vivem mais de 1000 gorilas. Então, um belo projeto iniciado há 50 anos por Dian Fossey, de preservação e conservação do habitat e dos gorilas, que só existe nessa parte do mundo, os Montanhas dos Gorilas. Ontem nós visitamos a Igisha Family e foi assim uma experiência única.
que eu jamais esquecerei de estar no meio da floresta, no meio de um filme da National Geographic, onde os gorilas eram os protagonistas e nós coadjuvantes naquelas cenas de vida selvagem, algumas tranquilas, outras mais tensas, né? Mas exatamente a vida como ela é na selva, né? na montanha dos gorilas. Um grande prazer ter tido essa experiência. E olha só algumas cenas que tinha ali do museu. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. E aqui, então, depois desses vídeos, eu vou colocar para vocês algumas das minhas fotos que registraram esse momento único, olho no olho, os maiores primatas. E tanto que expressões que a gente pode nos identificar. Aqui o sedutor tentando, e olha ela ali toda protegida atrás. E aqui o grande Iguicha, nosso herói. Olha só, é grande mesmo, né? E ele ali com os pequenininhos do lado. E de lá, a gente partiu para a Tanzânia, que é o que eu vou apresentar no próximo Beto no Mundo. Então, continue ligado com a gente. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar. E aí, Calacum, o que tu achou? Fantástico, Roberto. Uma experiência única, né, querido? Se tu tá falando, eu não tô te ouvindo. Não, meus cumprimentos. Então Maravilhoso. tá. Maravilhoso. Então tá, obrigado por vocês fazerem esse trekking comigo, subindo a montanha, né, com calor, com frio, com mato. Mas eles dão, né, eles preparam todas as vestimentas no Singita, até aqueles protetor de pé, de tornozeleira, né, para as formigas não entrar, né? Então a gente foi super bem protegido. E aí, Talo Saft e Dona Imi, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então tá. Então gostaram aí da viagem ao centro da África? Olha, sentadinha em casa é bom É dizer. bem mais confortável, né? Então tá bom. E querido Loz, tudo tranquilo aí com vocês? Tudo tranquilo. Muito bom, muito bom. Gostei muito da viagem ao centro da África. Sempre foi um desejo meu ir para essa região aí. Mas. Ah, vamos aproveitando por aqui, né? Sim, isso aí. sim. Então tá. Queridos, então uma boa noite a todos e nos vemos na Tanzânia, que daqui a pouco Isso. eu coloco aí quando vai acontecer. Abraço. Tchau. Ok, um abraço. Obrigada. Obrigado, Beto. Tudo bom para vocês? Beto, E algo para os sobre- amigos também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. boa noite. Tem aqui Boa alguém que noite. me pergunta sobre a questão da guerrilha, né? Então, de fato, no conflito no Congo, tem tem muito apoio, né, do governo de Ruanda, né, e estão sendo utilizados como base.
para os ataques no Congo, né? Então, a gente receia, né, muito que possa desestabilizar, né, um país que, nesses últimos 30 anos, conseguiu manter uma certa tranquilidade, né? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos, que sim, a questão do Congo, né, afeta Ruanda e vice-versa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tudo de bom. Obrigado.